Iniciação Antiga e Moderna, Parte 2. A Iniciação Cristã Mística. Capítulo 4. A Transfiguração. Recordemos que pelos processos místicos do verdadeiro batismo espiritual, o aspirante se torna tão completamente saturado com o Espírito Universal que, de fato, pelo sentimento e pela experiência, ele se torna um com tudo o que vive, o que se move e tem o seu ser. Um com o pulsante vida divina que surge em uma cadência rítmica, através do menor e do maior. E tendo captado a nota-chave da canção celestial, ele então é dotado de um poder de tremenda magnitude, que poderá ser usado para o bem ou para o mal. Devemos compreender e recordar que, embora a pólvora e a dinamite possam ser utilizadas para fazer o bem na agricultura, quando usadas para explodir tocos de árvore, que de outra forma exigiriam grande trabalho manual para serem extraídos, também podem ser usadas para fazer o mal, como na Grande Guerra Europeia. Os poderes espirituais também podem ser usados para o bem ou para o mal, dependendo do motivo e do caráter de quem os exerce. Entretanto, aquele que passou com êxito pelo ritual do batismo e assim adquiriu o poder espiritual é imediatamente tentado para que possa decidir definitivamente se ele ficará do lado do bem ou do mal. Nesse ponto, ele se tornará um futuro Parsifal, um Cristo, um Herodes ou um Klingsor, que combateu os cavaleiros do Santo Grau com todos os poderes e recursos da fraternidade das trevas. Há uma tendência na ciência materialista moderna de repudiar como fábula, digna de atenção apenas entre as criaturas supersticiosas e as mulheres mais velhas, as ideias comumente aceitas até a Idade Média, de que comunidades espirituais, como a dos Cavaleiros do Graal, já existiram, ou que existem seres como os Irmãos das Trevas. As sociedades ocultistas, na última metade do século, instruíram milhares de pessoas para o fato de que os Irmãos do Bem ainda estão em evidência e podem ser encontrados por aqueles que os procuram de maneira apropriada. Agora, infelizmente, a tendência entre essa classe de pessoas é aceitar qualquer um em suas alegações infundadas como um mestre ou um adepto. Porém, mesmo entre essa classe, existem poucos que levam a sério a existência dos Irmãos das Trevas, ou percebem um enorme mal que eles estão fazendo no mundo, e como eles são auxiliados e estimulados pela tendência geral da humanidade para atender aos desejos da carne. Assim como as forças do bem, que são simbolizadas pelos servos do Santo Graal, que vivem e crescem pelo serviço altruísta, aumentando a luminosidade da reluzente taça do Graal, assim também os poderes do mal, conhecidos como o Graal Negro e representados na Bíblia como a corte de Herodes, se alimentam do orgulho, da sensualidade, voluptuosidade e paixão, personificados na figura de Salomé, que se glorifica no assassinato de João Batista e dos inocentes. Foi mostrado na lenda do Graal, personificada no Parsifal de Wagner, que quando a inspiração da taça do Graal era negada aos cavaleiros, da qual se alimentavam e que os impulsionavam a atos de maior amor e serviço, a coragem deles esmorecia e eles ficavam sem disposição para até se mover. Algo similar ocorre com os Irmãos do Graal Negro. A menos que sejam providos de palavras moralmente muito más, eles morrerão de inanição. Portanto, eles estão sempre ativos no mundo, causando discórdias e incitando os outros para o mal.
E se essas atividades perniciosas não fossem neutralizadas, em grande parte pelos irmãos maiores em seus serviços da meia-noite, em que eles se tornam imãs para todos os pensamentos malignos do mundo ocidental, e depois, por meio da alquimia de amor sublime, transmutam todo aquele mal em bem, já teria ocorrido um cataclisma de uma magnitude muito maior do que a recente Guerra Mundial. Devido a essa atuação, o gênio do mal tem sido mantido dentro dos limites, pelo menos até certa medida. Se a humanidade não estivesse tão inclinada para o mal, o êxito teria sido maior. Porém, é esperado que o despertar espiritual iniciado pela guerra resulte em uma mudança de escala e que forneça aos agentes construtores a vantagem, a maestria e o controle no caminho evolutivo. É uma força maravilhosa que está centrada no cristão místico no momento do seu batismo, devido ao processo descendente e de concentração em si mesmo do Espírito Universal, e quando ele recusa durante o período da tentação a profaná-lo em proveito próprio ou poder para si mesmo. Ele tem que necessariamente aspirar por outra direção, pois está impelido por um estímulo interior irresistível que não permitirá que ele se acomode numa vida sem a disposição para até se mover e inativa de oração e meditação. O poder de Deus está sobre ele para que pregue as boas novas à humanidade, para ajudar e curar. Sabemos que uma lareira que está cheia, queimando lenha, não pode deixar de aquecer o ambiente ao redor. Do mesmo modo, o cristão místico não pode deixar de ajudar a irradiar a compaixão divina que transborda do seu coração, não tendo dúvidas sobre a quem amar, a quem servir ou onde buscar a oportunidade para tal. Assim como o fogão cheio, aceso, irradia calor para todos os que estão dentro de sua esfera de radiação, da mesma forma o cristão místico sente o amor de Deus queimando em seu coração e o irradia continuamente para todos com quem se põe em contato. Assim como o fogão aquecido atrai para si, com seu calor aconchegante, aqueles que sofrem com o frio físico, também os raios calorosos do amor do cristão místico são um imã para todos aqueles corações que estejam gelados pela crueldade do mundo, ou seja, pela desumanidade do ser humano para com o ser humano. Se o fogão estivesse vazio, mas dotado da faculdade da fala, poderia pregar para sempre o evangelho caloroso àqueles que se sentem fisicamente frios. Mas mesmo a melhor oratória jamais satisfaria seu público. Quando se está cheio de conteúdo e irradiando calor, o sermão se torna desnecessário. Todos se aproximarão e ficarão satisfeitos. Da mesma forma, um sermão sobre fraternidade feito por alguém que não tenha se banhado na fonte da vida parecerá sem valor real, sem substância e insincero. O verdadeiro místico não precisa pregar. Cada ato seu, mesmo com sua presença silenciosa, é mais poderoso do que todos os mais profundos discursos elaborados por doutores em filosofia. Há uma história de São Francisco de Assis que particularmente ilustra esse fato e que nós acreditamos que possa servir para ilustrar esse conceito, pois isso é extremamente importante. Conta-se que um dia São Francisco foi falar com um jovem monge que lhe tinha muito apreço em um mosteiro e lhe convidou: irmão, vamos descer até a vila e pregar a eles? O jovem irmão naturalmente se encheu de grande regozijo e se sentiu honrado com a oportunidade de acompanhar um homem tão santo como São Francisco. E juntos, os dois começaram a caminhar em direção à vila, conversando sobre coisas espirituais e sobre a vida que conduz a Deus. Absorvidos nessa conversa, eles passaram pela vila, caminhando pelas ruas. Às vezes paravam para dirigir uma palavra gentil a um ou outro que encontravam pelas ruas. Depois de dar uma volta pela vila, São Francisco tomou a direção da estrada que levava ao mosteiro, quando, de repente,
o jovem irmão o lembrou de sua intenção de pregar na vila e lhe perguntou se ele havia esquecido. A isso São Francisco respondeu: Meu filho, você não se deu conta de que quando estávamos caminhando na vila, pregamos às pessoas ao nosso redor? Em primeiro lugar, nossas vestes simples revelaram o fato de que somos devotados ao serviço de Deus. E assim que alguém nos via, seus pensamentos naturalmente se dirigiam para o céu. Tenha certeza de que todos os moradores nos observavam, prestaram atenção no modo como nos comportamos para ver até que ponto estaríamos de acordo com o nosso ideal religioso. Eles ouviram nossas palavras para saber se eram sobre assuntos espirituais ou profanos. Observaram também nossos gestos e ponderaram nossas palavras de simpatia, que vinham direto dos nossos corações e que repercutiam profundamente no deles. Pregamos um sermão mais poderoso do que se tivéssemos ido a uma praça do mercado, reunindo-os ao nosso redor e iniciando um longo e verborágico discurso com uma exortação sobre a santidade. São Francisco era um cristão místico, no mais profundo sentido da palavra, e tendo sido instruído internamente pelo Espírito de Deus, ele conhecia bem os mistérios da vida, assim como Jacob Boehme e outros santos homens que também foram instruídos. De certo modo, eles são mais sábios do que os mais sábios da escola intelectual, mas não é necessário para eles que exponham os grandes mistérios para cumprir sua missão e servir como setas no caminho para outros que também buscam a Deus. A grande simplicidade de suas palavras e de seus atos contém em si o poder da convicção. Naturalmente, é claro, nem todos alcançam o mesmo desenvolvimento, nem todos possuem os mesmos poderes. Como nem todos os fogões têm dimensões idênticas e nem a mesma capacidade de aquecimento. Aqueles que seguem o caminho do cristão místico, do menor ao maior, experimentaram os poderes conferidos pelo batismo, de acordo com a sua capacidade. Eles foram tentados a usar esses poderes para o mal, para proveito pessoal, e tendo superado o desejo pelas coisas mundanas, eles voltaram para o caminho do ministério e do serviço, como Cristo fez. E suas vidas são marcadas não tanto pelo que disseram, mas pelo que eles fizeram. O verdadeiro cristão místico é facilmente distinguido. Ele jamais ocupa os 6 dias da semana para se preparar para uma grande alocução, para emocionar seus ouvintes no domingo, mas gasta igualmente todos os dias num humilde esforço de cumprir a vontade do Mestre, independentemente dos aplausos externos. Assim, inconscientemente, ele trabalha sempre em direção ao grande clímax, que na história dos mais nobres, de todos os que percorreram esse caminho, é conhecido como transfiguração. A transfiguração é um processo alquímico pelo qual o corpo denso, formado pela química dos processos fisiológicos, se converte na pedra viva, tal como é mencionado na Bíblia. Os alquimistas medievais, que buscavam a pedra filosofal, não estavam preocupados na transmutação de tais impurezas em ouro significativo, mas visavam o objetivo maior, conforme narramos acima. A umidade concentrada nas nuvens cai na terra em forma de chuva, quando suficientemente condensada, e é novamente evaporada pelo calor do sol em novas nuvens. Essa é a fórmula cósmica original. O espírito também se condensa em matéria e se torna mineral, mas embora seja cristalizado numa forma tão dura quanto a pedra, a vida ainda permanece e, pela alquimia da natureza, trabalhando por meio de outra corrente de vida, os constituintes minerais densos do solo são transmutados numa estrutura mais flexível no vegetal, que serve como alimento ao animal e ao ser humano. Essas substâncias se tornam corpos sencientes pela alquimia da assimilação. Quando notamos as mudanças na estrutura do corpo humano, evidenciadas pela comparação dos sans chineses, indianos, latinos, celtas e anglo-saxões,
Evidentemente, está claro que o corpo denso do ser humano está atualmente passando por um processo de refinamento, com a erradicação das substâncias mais rudimentares e grosseiras. Com o tempo, pela evolução, esse processo de espiritualização tornará nosso corpo radiante e transparente pela luz que brilhará internamente. Radiante como o rosto de Moisés, como o corpo de Buda e o de Cristo na transfiguração. Presentemente, a luz do espírito interno residente está eficientemente obscurecida por nosso corpo denso, mas podemos ter esperanças advindas da ciência da química. Não há nada na Terra tão raro e precioso quanto o rádio, o extrato luminoso do denso mineral negro chamado pechblenda, e nada há mais precioso e tão raro como o extrato do corpo humano, o Cristo radiante. Presentemente, estamos trabalhando para desenvolver o Cristo interno, mas quando o Cristo dentro de nós estiver plenamente desenvolvido, ele brilhará através do corpo transparente como a luz do mundo. É um fato anatômico, comumente conhecido, que a medula espinhal está dividida em 3 seções, através das quais os nervos motor, sensorial e simpático são controlados. Astrologicamente, são regidos por Marte, Mercúrio e a Lua, respectivamente, que são hierarquias divinas que desempenham um papel importante na evolução humana, através dos sistemas nervosos citados. Entre os antigos alquimistas, esses eram designados pelos 3 elementos alquímicos, sal, enxofre e mercúrio. Entre eles e acima deles está colocado o fogo espiritual espinhal de Netuno. Ele ascende na coluna serpentina através da medula espinhal até os ventrículos do cérebro. Na grande maioria da humanidade, o fogo espiritual ainda é extremamente fraco. Porém, quando ocorre um despertar espiritual em alguém, é como uma conversão genuína, ou melhor ainda, pelo batismo do cristão místico, como uma queda constante e intensa do espírito vindo dos céus, que é um fato real. Intensifica o fogo espiritual espinhal numa extensão quase inacreditável e imediatamente inicia um processo de regeneração, em que as substâncias grosseiras do tríplice corpo do ser humano são gradualmente eliminadas, tornando os veículos mais permeáveis e prontamente adaptáveis aos impulsos espirituais. Quanto mais desenvolvido o processo, mais eficientes eles se tornam na vinha do mestre. O despertar espiritual que inicia esse processo de regeneração no cristão místico, que se purifica pela oração e pelo serviço, evidentemente chega também para aqueles que buscam Deus por meio do conhecimento e do serviço, mas atua de forma diferente, o que é observado pelo investigador espiritual. No cristão místico, o fogo espiritual espinhal regenerador está concentrado principalmente no segmento lunar da medula espinhal, que governa os nervos simpáticos sob a regência de Jeová. Portanto, seu crescimento espiritual é alcançado pela fé, tão simples, infantil e inquestionável como nos dias da primitiva Atlântida, quando os seres humanos ainda não tinham mentes. Assim ele atrai a grande luz da deidade branca, refletida por meio de Jeová, o Espírito Santo, e adquire toda a sabedoria do mundo, sem necessidade de trabalhar por ela intelectualmente. Isso gradualmente transmuta seu corpo na branca pedra filosofal, a alma diamante. Por outro lado, aqueles cujas mentes são fortes e insistentes em saber a razão do porquê de cada sentença e dogma, o fogo espinhal da regeneração atuará sobre os segmentos do vermelho Marte e do incolor Mercúrio, buscando infundir o desejo com a razão para purificar a antiga paixão primordial, para que se torne casta como a rosa, e assim transmuta o corpo na alma rubi, a vermelha pedra filosofal provada pelo fogo
purificada, uma individualidade criativa em desenvolvimento. Todos os que estão buscando o caminho, seja pelo caminho do ocultista ou pelo do misticismo, estão tecendo o dourado manto nupcial, por esse trabalho por dentro e por fora. Em alguns, o ouro é extremamente pálido e em outros é profundamente vermelho. Mas, finalmente, quando o processo da transfiguração tiver sido concluído, ou melhor, quando estiver próximo a isso, os extremos se fundirão e os corpos transfigurados terão uma cor equilibrada, pois o ocultista deve aprender a lição com profunda devoção. E o cristão místico deve aprender como adquirir conhecimento por seus próprios esforços, sem a necessidade de recorrer à fonte universal de toda a sabedoria. Essa perspectiva nos fornece uma visão mais profunda da transfiguração relatada nos evangelhos. Devemos nos lembrar claramente que os veículos de Jesus foram transfigurados temporariamente pelo residente Espírito de Cristo. Mas, mesmo considerando a enorme potencialidade do Espírito de Cristo em efetuar a transfiguração, é evidente que Jesus devia ser de um sublime caráter, sem igual. A transfiguração, como é vista na memória da natureza, revela o seu corpo com uma brancura deslumbrante, assim evidenciando a sua comunhão com o Pai, o Espírito universal. Há uma grande diversidade em como tais resultados atualmente são alcançados. Porém, no reino de Cristo, essas diferenças desaparecerão gradualmente e uma cor uniforme, indicando tanto o conhecimento como a devoção, será alcançada por todos. Essa cor corresponderá à cor rosa, vista pelos ocultistas como o sol espiritual, o veículo do Pai. Quando isso for alcançado, a transfiguração da humanidade estará completa. Então seremos um com o nosso Pai, e seu reino terá chegado.